tic-tac e estamos vivendo uma contagem regressiva. Hoje, na lição de hoje, nós estudamos o capítulo 24 de Mateus, aonde Jesus fala o que aconteceria antes da sua volta. E é isso que nós vamos estudar na lição de hoje, que tem o tema a contagem regressiva. Você não pode perder, Deus vai te abençoar, então já deixa seu joinha, se inscreve no canal e no final não esqueça de deixar o seu comentário, tá bom? Então, vamos para a mensagem de hoje da lição, a contagem regressiva. Em Mateus capítulo 24, versículo 3, diz bem assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Meus queridos, como eu comecei a lição dizendo hoje, tic-tac, a contagem regressiva. Nós estamos vivendo os últimos momentos, os últimos acontecimentos deste mundo. Jesus, como eu falei ontem, breve virá e não tardará. Meus queridos, Jesus, quando houve essa pergunta dos seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, Jesus traça uma linha do tempo e mostrando para os discípulos o que aconteceria antes da sua vinda. E se você pegar Mateus capítulo 24 aí e começar a lê-lo, você vai ver que muitas das coisas que nós vemos em Mateus 24, nós vemos no mundo em que nós vivemos hoje. E por isso, o tema da lição de hoje é contagem regressiva. Então, meus queridos, nós não temos mais tempo para ficar gastando, não temos mais tempo, porque logo Jesus voltará e breve nós veremos o nosso Jesus Rei voltar. Olha o que diz a lição. Jesus queria dar ao seu povo, através dos séculos, um esboço do cronograma profético do tempo do fim, de modo que as pessoas se preparassem para o evento final. Ele desejava que descansemos em seu amor, mesmo quando tudo estivesse desmoronando. E sabe qual é o principal do que acontece no mundo hoje? Porque quando as pessoas veem tudo isso acontecendo, tudo que está escrito em Mateus, veem isso acontecendo, as pessoas começam a ficar desesperadas. Nós começamos a ficar com medo. E lá em Mateus 24, lá se você ler, o próprio Jesus fala que nós, eu e você, não precisamos ter medo, não precisamos temer, porque isso é necessário acontecer, foi o que ele disse. Então, meus queridos, em meio à turbulência, ao caos que nós estamos vivendo, nós ainda assim podemos encontrar paz na esperança de que breve Jesus vai retornar. E a grande pergunta é: como será a sua vinda e como podemos nos prevenir de ser enganados? E no mesmo livro de Mateus, capítulo 24, fala que surgirão falsos profetas, fala de muitos falsos cristos. E aí, como que eu e você devemos nos prevenir e como que esse acontecimento, esse evento espetacular vai acontecer? De que forma isso iria acontecer? Então, olha só, a forma é literal. É isso mesmo, meus queridos. Vai acontecer um evento único, literal. É tão literal que Jesus compara com um dilúvio. Nos tempos dos antigos, as pessoas vão estar casando e dando-se em casamentos, vão estar fazendo tudo o que fazem, quando menos esperar, Jesus volta. E assim foi com o dilúvio, e Jesus disse: assim como foi o dilúvio, assim será na vinda do Filho do Homem, e ele falando de si mesmo para sua volta. E aí, meus queridos, como que eu e você devemos nos prevenir de falsos profetas, de falsas profecias, de falsos Cristo, que o próprio Jesus diz que, se possível, enganaria a muitos. Então a resposta é simples, fácil, é não acreditar em falsos profetas, é não crer neles, é confiar em Deus e entregar nossas vidas em Deus. E aí, para terminar a lição de hoje, olha o que diz o final da lição. No conflito cósmico, somos mais que espectadores.
devemos participar da pregação do Evangelho até os confins do mundo, o que significa que enfrentaremos perseguição. E aí, meu querido, qual é a nossa missão em meio a tudo isso? Em meio ao que Jesus fala, em meio a essa contagem regressiva que está prestes a vir, o que eu e você devemos fazer? Pregar o Evangelho. E aí, meus queridos, isso significa que eu e você vamos ser perseguidos, mas nós não devemos temer, nós devemos prosseguir, seguir com a nossa missão, pregar o Evangelho de que breve Jesus voltará. Lembre-se, a contagem regressiva está chegando ao fim, o tempo cronológico está chegando ao fim, então não perca tempo, não tenha medo, confia nele e ele vai estar contigo por todo sempre e breve nosso Rei Jesus voltará, tá bom? Que essa seja a sua missão, a nossa missão, e assim nós podemos juntos pregar o Evangelho eterno de que Jesus logo voltará, tá bom? Deus te abençoe, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado porque através do livro de Mateus 24 nós aprendemos os acontecimentos que antecederão a sua volta. Aprendemos, Senhor Deus, que nós devemos confiar no Senhor e não acreditar em que falsos profetas falam. E aprendemos que está perto, muito perto de o Senhor voltar. Por isso, Senhor, nos ajude, nos prepara, coloque as suas palavras na nossa boca para falar do teu Evangelho, do teu amor a todo mundo nessa geração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, meus queridos. Lição de hoje concluída, mas amanhã tem mais lição, essa semana tem mais lição, tá? E vamos aprender muita coisa legal, tá bom? Leia aí o Mateus 24 para a gente aprender mais sobre o que irá acontecer no tempo do fim. E amanhã nos encontraremos aqui para continuarmos a lição desta semana. Que Deus te abençoe. Deixa o seu joinha, comenta. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí e nos encontramos aqui amanhã, tá bom? Deus te abençoe. Até lá. Tchau, tchau.